Olá! Quando você acende a luz da sua casa, compra um sanduíche, pega um ônibus, vai para o trabalho ou para a faculdade, vende o seu celular pela internet ou até mesmo quando você toma um cafezinho, você é protagonista do ramo do direito mais utilizado no dia a dia na nossa sociedade, o direito das obrigações. O direito das obrigações está tão arraigado no imaginário popular que ele acabou inspirando a forma pela qual nós agradecemos alguém por algo que tenham feito por nós, o obrigado. Houve uma época no Brasil Império que quando alguém recebia um presente ou um favor, essa pessoa teria de retribuir. Então, quando isso acontecia, a pessoa dizia, fico-lhe obrigado, ou seja, passo a partir desse momento a ser seu devedor, expressando assim um reconhecimento de uma dívida entre aquele que fez e aquele que recebia um favor ou um presente. Portanto, o nosso obrigado ou o nosso muito obrigado é uma derivação dessa expressão, fico-lhe obrigado. A palavra obrigação, ela possui uma natureza polissêmica, tem várias acepções na língua portuguesa. Eu posso falar, por exemplo, que eu tenho obrigação de cumprimentar meus vizinhos, parar no semáforo quando o sinal estiver vermelho, ou ainda de ajudar alguém que tenha se machucado na rua. Só que para o direito, a expressão obrigação, ela possui um sentido específico e que tem a aplicação de uma parte do Código Civil brasileiro. Vamos ver o que significa? O dever é um comando estabelecido para alguém em que, caso essa pessoa não cumpra com a determinação prescrita, ela estará sujeita a uma sanção. Por exemplo, eu tenho o dever de respeitar a integridade física de outrem. Se esse dever não for respeitado, eu estarei sujeito a uma sanção. O dever é gênero, do qual a obrigação é espécie. Por sua vez, o ônus é o comportamento necessário para que alguém obtenha algum tipo de benefício ou evite uma desvantagem. Se essa pessoa não cumprir com o ônus, ela não estará sujeita a uma sanção, mas não obterá o benefício alcançado. Vamos supor, por exemplo, que eu faço um contrato de representação exclusivo de um jogador de futebol, de um cantor famoso. Se eu não levar esse contrato a registro no cartório de títulos e documentos, esse contrato não terá efeito perante terceiros. Caso esse representado faça contratos de representação com outras pessoas e esse contrato não estiver registrado, eu não terei direito de ação contra os terceiros, apenas em relação ao representado. Portanto, o ônus significa uma exigência estabelecida pelo ordenamento para que eu usufrua de determinada prerrogativa. Por sua vez, a sujeição é a condição de um devedor que se encontra diante de uma pessoa que seja detentor de um direito potestativo. O direito potestativo é aquele que não admite contestações e que o devedor ele não pode se opor ao exercício desse direito por parte do credor. Por exemplo, quando alguém passa uma procuração por uma outra pessoa, o mandatário não pode impedir que o mandante revogue essa procuração, ou quando o locador do imóvel proponha uma ação de despejo para uso próprio. Então, nesse caso, tanto o mandatário quanto o locatário se encontram no estado de sujeição. Nada mais podem fazer a não ser se submeter à decisão do titular do direito potestativo. Por sua vez, a obrigação é uma relação jurídica transitória entre pelo menos duas pessoas, em que o credor tem o direito de exigir do devedor uma prestação de valor pecuniário que consista em dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Se essa obrigação não for satisfeita pelo devedor, ela sofre uma metamorfose, ela se transforma em responsabilidade. A responsabilidade é um dever jurídico sucessivo, ele decorre do inadimplemento da obrigação por parte do devedor. O devedor, ele deve cumprir espontaneamente com a sua obrigação. Se não vier a fazê-lo, então surge o dever jurídico sucessivo, que vem a ser a responsabilidade.
E a responsabilidade significa na imposição de uma indenização em perdas e danos. É assim que está previsto no artigo 389 do Código Civil Brasileiro. Eu costumo comparar a obrigação com desdobramento e responsabilidade com o direito penal. Eu tenho o dever jurídico de respeitar a integridade física de outrem. Se eu descumprir esse meu dever, eu estarei sujeito a uma sanção. Só que no direito obrigacional, no direito civil das obrigações, a sanção ela não se dá, por exemplo, com uma pena restritiva de liberdade, mas sim com uma indenização em perdas e danos. É importante nós registrarmos que o direito do credor não se circunscreve à coisa em si, mas a uma prestação por parte do devedor. Ele tem o direito a uma conduta e não ao objeto que está sendo negociado. Por exemplo, se eu compro uma geladeira e fica convencionado que a loja venha entregar essa geladeira na minha casa. Se essa geladeira não vier a ser entregue, eu não tenho o direito de ir na loja e pegar a geladeira e botar no meu carro e levar embora para casa, por exemplo. Isso significaria o exercício arbitrário das próprias razões, que pode até, inclusive, configurar a situação de crime. O que eu tenho direito é essa prestação. Se essa prestação ela não for conduzida espontaneamente pelo devedor, resta ao credor apenas e tão somente uma ação de indenização de perdas e danos. É isso que significa a responsabilidade. Pode haver obrigação sem responsabilidade e responsabilidade sem obrigação. A obrigação sem responsabilidade acontece quando existe uma dívida, mas eu não posso exigir do devedor essa cobrança judicialmente, como, por exemplo, a dívida prescrita, a dívida de jogo ou do empréstimo feito a um menor. Nesses três casos, a dívida ela persiste, mas eu não tenho como cobrá-la judicialmente. Tanto essa dívida persiste que, se o devedor vier a fazer esse pagamento, ele não pode reaver o dinheiro de volta. Há também o caso de responsabilidade sem obrigação, que acontece quando o responsável pelo pagamento da obrigação não é o devedor dessa mesma obrigação. A hipótese clássica é a do fiador. Ele não é o devedor do aluguel, mas ele é o responsável pelo seu pagamento. Tanto ele não é o devedor que, uma vez que ele venha a honrar com esse compromisso, ele pode mover uma ação regressiva contra o devedor da obrigação, contra o afiançado, o locatário. A obrigação, ela possui três elementos. Primeiro, as partes, que podem ser elas mesmas ou, se não tiverem capacidade, que elas tenham representação correta. O segundo elemento é o objeto, que vai sempre consistir numa prestação de dar, fazer ou não fazer. O objeto, ele precisa reunir 4 requisitos. Ele precisa ser possível, lícito, determinado ou determinável e que tenha valor pecuniário. Se ele não for lícito, possível, nem determinado, essa obrigação será nula, com base no artigo 166, inciso 2 do Código Civil. Se ela não contiver valor pecuniário, ela vai ser qualquer outra coisa, mas não vai ser tecnicamente uma obrigação. Em relação à possibilidade, essa impossibilidade para tornar nula a obrigação, ela tem que ser absoluta. Ou seja, tem que ser algo que seja absolutamente impossível para qualquer pessoa. Não pode ser algo extremamente difícil. Por exemplo, se eu contratar ou prometer uma recompensa para alguém que vá para a Lua, essa obrigação não é absolutamente impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Agora, se eu dispuser que essa pessoa tem que ir para Plutão, por exemplo, ela se torna uma obrigação absolutamente impossível e, portanto, ela é nula. Em relação à licitude, você não pode ter como objeto algo que seja contrário ao ordenamento jurídico. Por exemplo, o contrato sobre herança de pessoa viva, ou então que tenha por objeto a compra de droga, isso vai ter como objeto
algo que é ilícito e, portanto, nulo. A determinação. O objeto ele precisa ser especificado. Não adianta você estabelecer num contrato, por exemplo, que alguém tem que fazer alguma coisa para você. Isso não tem um objeto determinado, você precisa objetivá-lo. Se esse objeto não tiver a sua determinação no momento, pelo menos, da execução da obrigação, esse contrato também será nulo. E por último, o terceiro elemento é o vínculo jurídico, ou seja, essa imposição que existe ao devedor em relação ao credor, em que o credor ele pode exigir o cumprimento da obrigação e o devedor ele fica sujeito a essa prestação. O vínculo jurídico é o que distingue a obrigação prevista no Código Civil das obrigações de cunho pessoal ou moral, como eu disse no início da nossa conversa, a obrigação de cumprimentar as pessoas, por exemplo. As obrigações elas se originam de três formas. Ou pela lei, em que a lei mesma estipula a obrigação de alguém em relação ao seu credor, como por exemplo na obrigação de prestar alimentos, né? Ela própria estabelece essa obrigação de caráter pecuniário. A segunda forma, que é a mais utilizada, é através da manifestação de vontade, em que pode ser uma manifestação bilateral, como nos contratos, ou até mesmo unilateral, como na promessa de recompensa, no pagamento indevido, no enriquecimento de sem causa ou no caso da gestão de negócios. Nesses quatro exemplos, você tem uma manifestação unilateral de vontade, mas que gera o vínculo obrigacional. E por último, o ato ilícito. O ato ilícito, quando gerar dano a outrem, gera também uma obrigação, a obrigação de indenizar. Entenderam? Esse sistema das obrigações é extremamente interessante e importante para a nossa utilização no dia a dia e para a aplicação do Código Civil brasileiro. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Aquele abraço. Por exemplo, herança de pessoa viva ou... Deixa eu voltar esse negócio da licitude.